E a última característica importante sobre a competência tributária é que ela é irrenunciável. Irrenunciável quer dizer que quando a Constituição Federal trouxe a competência para o ente federativo, ele deve aceitar essa competência. Ele pode até não exercê-la, mas ele deve aceitar. A exemplo da União com relação ao IGF novamente. A União ela aceitou que a competência para criar o IGF é dela. Por mais que ela ainda não exerceu, mas a competência é irrenunciável. Ela aceita e o dia que ela quiser exercer, ela exerce. Certo? Com isso, então, pessoal, fechamos aqui as 5 principais características sobre a competência tributária. Nós vimos que a competência tributária, que é a outorga de poder concedida pela Constituição Federal aos entes federativos para eles criarem e majorarem os tributos, ela é indelegável, facultativa, irrenunciável, incaducável e inalterável por lei infraconstitucional. Ok? Pois bem, agora que nós já sabemos sobre o que é competência tributária, bem como as suas características, importante nós falarmos sobre o exercício da competência tributária. Como assim, exercício da competência tributária? Veja, o direito tributário, ele é uma sequência lógica. Então, tudo acontece primeiramente na Constituição Federal. Eu vou repetir, mas só para você ir formando o teu raciocínio, para você não precisar decorar. Então, tudo acontece primeiramente na Constituição Federal, quando a Constituição dá o poder para União, Estados, Distrito Federal e municípios, para eles criarem os tributos. Pois muito bem, esses tributos serão criados por meio de lei. Então, é a lei que vai tratar sobre o exercício da competência tributária. Porque até aqui nós sabemos o conceito de competência, que é esse poder de criar e majorar o tributo. Mas o exercício na prática, como que acontece? Como que eu tenho a criação do tributo? É isso que nós iremos estudar. É por meio de lei. É a lei que vai criar o tributo. Só que a pergunta que se faz é: trata-se de uma lei ordinária ou de uma lei complementar? Ora, via de regra, será uma lei ordinária que vai criar o tributo. Então, via de regra, é lei ordinária. Porém, existem alguns tributos que só podem ser criados por lei complementar. Então, nós temos que saber. São, na verdade, 4 tributos que só poderão ser criados e majorados por meio de lei complementar. Quais são esses 4 tributos? São a contribuição social residual, prevista no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Deixa eu até trazer aqui para vocês, então vamos anotar para quem quiser. A contribuição social residual, prevista no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. O segundo tributo que só pode ser criado por meio de lei complementar é o empréstimo compulsório, previsto no artigo 148 da Constituição Federal. Depois eu tenho o imposto sobre grandes fortunas, previsto no artigo 153, inciso 7 da Constituição Federal. E, por último, o imposto residual. O imposto residual tem previsão no artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal. Esses 4 tributos aqui só podem ser criados e majorados por meio de lei complementar. Todos os demais poderão ser por meio de lei ordinária, mas esses 4 é por meio de lei complementar. Aqui nós já aproveitamos e trabalhamos também com o tema do nosso edital, fontes do direito tributário. Então, a lei ordinária é que, via de regra, vai criar os tributos, mas lembre-se que esses 4 só poderão ser criados por meio de lei complementar. E a pergunta que não quer se calar é a respeito da medida provisória. Será que medida provisória também pode criar, majorar um tributo? A resposta nós iremos encontrar no artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal. Nos termos do artigo, deixa eu só voltar aqui, nos termos do artigo 62, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal,
a medida provisória poderá criar e majorar impostos. Perceba o detalhe da redação do artigo 62, parágrafo 2º. Nós temos aqui que a medida provisória poderá criar e majorar impostos. A Constituição Federal não disse tributos, ela disse impostos. E veja, para que uma medida provisória crie ou majore um imposto, ainda assim deverão ser respeitados 2 requisitos. Quais sejam? O primeiro requisito é que o imposto possa ser tratado por meio de lei ordinária. Então, para a medida provisória criar ou majorar um imposto, o primeiro requisito é que esse imposto possa ser tratado por meio de lei ordinária. Faz sentido? Absolutamente. Isso porque o próprio artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal diz que é vedado à medida provisória tratar sobre matéria reservada à lei complementar. Assim, se é vedada a medida provisória tratar sobre matéria reservada à lei complementar, é claro que ela não vai poder criar um imposto que só possa ser tratado por meio de lei complementar. Então, esse é o primeiro requisito, que a medida provisória, para criar ou majorar o imposto, que esse imposto possa ser criado por meio de lei ordinária. Segundo requisito. O segundo requisito, ele está relacionado aos princípios da anterioridade do exercício e da anterioridade nonagesimal. Antes de você anotar, eu vou falar um pouco a respeito desses princípios para você compreender. Não tem como eu falar o segundo requisito sem falar nada sobre esses princípios, senão você vai decorar a matéria e não vai compreender. E não precisa anotar sobre o conceito desses 2 princípios, porque no nosso próximo encontro eu falarei a respeito deles, não se preocupe. Veja, esses princípios da anterioridade do exercício e anterioridade nonagesimal, eles estão previstos no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal. Nos termos desse dispositivo, nós temos que toda vez que um tributo for instituído ou majorado, esse tributo só poderá ser exigido no próximo exercício financeiro e desde que transcorridos mais de 90 dias a contar da data da publicação da lei que instituiu ou majorou o tributo. Ora, esses 2 princípios vieram para o nosso ordenamento jurídico para evitar a surpresa ao contribuinte, que não estava acostumado a ter que pagar um tributo que de repente foi criado, ou ainda, que estava acostumado a pagar um tributo, mas por um valor que agora foi majorado. Então, para dar um tempo para esse contribuinte, para ele se acostumar e até se preparar, tanto economicamente como até mesmo psicologicamente, nós temos a primeira regra, que é a anterioridade do exercício, que diz, quando o tributo é instituído ou majorado, esse tributo só vai poder ser cobrado no próximo exercício financeiro. O exercício financeiro, ele coincide com o ano civil. Começa no dia 1º de janeiro e encerra-se no dia 31 de dezembro. Assim, quando criado ou majorado um tributo, esse tributo só vai poder ser cobrado no ano que vem. E ainda, quando eu chego no próximo exercício, quando eu chego no ano seguinte, eu olho para trás e vejo se já se passaram mais de 90 dias da data da publicação da lei, que criou ou majorou esse tributo, para realmente evitar a surpresa. Antes, nós não tínhamos a anterioridade nonagesimal. Antes, com a promulgação da Constituição de 88, só se falava em anterioridade do exercício, de modo que entendia-se que bastaria que um tributo criado ou majorado nesse exercício fosse cobrado só no outro exercício. Só que, quando a gente fala que o tributo é criado nesse exercício para ser cobrado no próximo exercício, veja, não é daqui um ano, é no próximo exercício. E aí, pensando no jeitinho brasileiro, vocês já sabem o que acontecia, né? Chegava no dia 31 de dezembro, tributos eram criados e tributos eram majorados, para no dia 1º de janeiro do ano seguinte ser cobrado. E era possível? Sim, porque a regra é para ser cobrado no próximo exercício, no ano seguinte. Só que com isso verificou-se que não estava sendo cumprida a finalidade do princípio, evitar a surpresa ao contribuinte.
Foi então que tivemos a emenda à Constituição de número 42, em 2003, para dizer, ó, mas além de respeitar o próximo exercício, também deve ser observado se já se passaram mais de 90 dias, contados da data da publicação da lei, que instituiu ou majorou esse tributo. E aí sim teremos atendidos a questão da surpresa ao contribuinte. Então essa é a regra que nós temos. E é claro que quando um tributo é criado por meio de medida provisória, no caso o imposto, para esse imposto ser cobrado no próximo exercício, em atenção ao princípio da anterioridade do exercício, o segundo requisito diz o seguinte, que a medida provisória deverá ter sido convertida em lei até o final do exercício financeiro em que ela foi editada. Eu vou repetir para quem quiser anotar. Então, o segundo requisito diz, para o imposto ser exigido no próximo exercício, será necessário que a medida provisória tenha sido convertida em lei até o final do exercício financeiro em que ela foi editada. Esse é o segundo requisito. Vamos aqui para um exemplo para você compreender. Como eu sempre falo, você não precisa decorar o direito tributário, basta você compreendê-lo e você vai perceber que ele é realmente uma sequência lógica e que isso vai lhe permitir que você acerte todas as nossas questões. Vejamos aqui então. Ora, vamos imaginar que uma medida provisória em setembro de 2018, então vou colocar aqui, medida provisória, em setembro de 2018, criou novo imposto. Ok, para esse imposto ser cobrado no próximo exercício, ou seja, em 2019, o que deve acontecer com essa medida provisória? Segundo requisito diz, a medida provisória deverá ser convertida em lei até o final do exercício financeiro em que ela foi editada. Ora, se ela foi editada em 2018, então, para esse imposto ser cobrado no próximo exercício, que é 2019, essa medida provisória deverá ser convertida em lei até o final do exercício de 2018, até o dia 31 de dezembro de 2019. E aí sim, eu poderei... Opa, 2019 não, deixa eu corrigir. 2018, até o final do ano em que ela foi editada. Aí sim, sendo convertida até o dia 31 de dezembro de 2018, o imposto poderá ser cobrado em 2019. E se a medida provisória só for convertida em lei em 2019, aí, se essa medida provisória só for convertida em lei em 2019, esse imposto só poderá ser cobrado em 2020. É sempre assim, sempre no próximo exercício. E aqui eu já aproveito também para trazer à tona a questão que muitos me indagam. Josiane, mas você disse que o imposto, o tributo, quando criado, majorado, ele tem que respeitar o próximo exercício e ainda verificar se já se passaram mais de 90 dias, a contar da data da publicação da lei que instituiu ou majorou o tributo. Se for uma medida provisória que criar ou majorar o imposto, eu vou também ter que respeitar os 90 dias, porque eu vi que você respeitou o próximo exercício, que você falou. Para ser cobrado no próximo exercício, o que vai ter que acontecer com a medida provisória? Ela vai ter que ser convertida em lei até o final do exercício financeiro em que ela foi editada. Ok, mas eu também tenho que respeitar os 90 dias? Tem. Mas aí que vem a pergunta, mas esses 90 dias, em respeito à anterioridade nonagesimal, eu contarei do momento em que houve a publicação da medida provisória, ou eu contarei do momento em que a medida provisória foi convertida em lei? Vamos trazer bem esse exemplo. Digamos que essa medida provisória foi convertida em lei no dia 31 de dezembro de 2018. Então, os 90 dias, em respeito à anterioridade nonagesimal, eu conto da data da publicação da medida provisória, setembro de 2018, ou eu conto do momento em que a medida provisória foi convertida em lei? Ora, nós temos entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito. E ele diz o seguinte, se no momento em que a medida provisória for convertida em lei,
não houver nenhuma modificação substancial, contar-se-á os 90 dias do momento em que a medida provisória foi publicada. Isso porque todo mundo é obrigado a conhecer da lei. No momento em que a medida provisória é publicada, nós temos obrigação de saber sobre ela. E é então, quando ela é convertida em lei, se no momento dessa conversão em lei não houver modificação substancial, então não será mais surpresa para o contribuinte. Logo, segundo o entendimento do Supremo, eu tenho que se no momento da medida provisória ser convertida em lei não houver modificação, contar-se aos 90 dias, da onde? Do momento em que a medida provisória foi publicada. Logo, eu conto os 90 dias de setembro de 2018, e é claro que já seria possível cobrar, então, esse imposto, em nosso exemplo aqui, em janeiro de 2019. Agora, se no momento em que a medida provisória for convertida em lei, houver a modificação substancial, aí eu vou contar do momento dessa conversão em lei. Exemplo, quando publicada a medida provisória, foi criado o imposto ou uma alíquota, digamos que de 3%, só que no momento de ser convertida em lei a medida provisória, a alíquota foi para 4%. Você percebe que houve uma modificação? Aí, nesse caso, conto 90 dias do momento em que a medida provisória foi convertida em lei. Se não houvesse essa modificação, seriam contados os 90 dias do momento em que a medida provisória foi publicada. Certo? Então, só para fecharmos aqui, o segundo requisito da medida provisória, poder criar e majorar um imposto, é de que para o imposto ser exigido no próximo exercício, a medida provisória deverá ser convertida em lei até o final do exercício financeiro em que ela foi editada. Pois bem, em que pese termos essa regra, tá? Há 5 impostos que não precisam aguardar a conversão da medida provisória em lei para já serem exigidos. Como assim, Josi? Não estou te entendendo. Ora, eu disse que o segundo requisito é, para o imposto ser exigido no próximo exercício, a medida provisória deve ser convertida em lei até o final do exercício financeiro em que ela foi editada. Só que há 5 exceções, há 5 impostos que não precisam aguardar a conversão da medida provisória em lei. Há 5 impostos que já podem ser cobrados. Diga-se de passagem, 4 deles poderão ser cobrados imediatamente e um até vai ter que esperar um tempo, 90 dias, mas mesmo assim não precisa esperar a conversão da medida provisória em lei. São eles: o imposto extraordinário guerra, deixa eu só anotar aqui para você, imposto extraordinário guerra, o imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, o IOF e o IPI. Vejamos, quanto aos 4 primeiros, o imposto extraordinário guerra, o imposto sobre importação, o imposto sobre exportação e o IOF, esses poderão ser cobrados imediatamente. Então, a medida provisória criou o imposto extraordinário guerra ou ainda majorou o I e IOF, eles podem ser cobrados imediatamente. O porquê disso? Veja, o imposto extraordinário guerra, quando criado, vai ser criado em um caso extraordinário de guerra externa ou em sua iminência. Logo, se vai ser criado um tributo em caso de uma guerra ou na iminência de uma guerra, eu lhe pergunto, adianta eu esperar o próximo exercício? Adianta eu esperar 90 dias? Ou ainda, adianta eu esperar a conversão da medida provisória em lei para cobrar esse tributo? O que é perigoso acontecer? É perigoso acabar a guerra, morrer todo mundo e ainda não ter sido cobrado o imposto. Então, em razão desse caráter emergencial, nós temos pela Constituição Federal que quando criado o imposto extraordinário guerra, não precisa esperar nada. Não precisa esperar a conversão da medida provisória em lei, não precisa esperar o próximo exercício, não espera nada. A cobrança é imediatamente. Ok. Agora, e com relação ao imposto sobre importação, o imposto sobre exportação e o IOF?
Por que também cai nessa regra de exceção, que vão ser cobrados imediatamente? Porque esses impostos são, na verdade, regulatórios de mercado. Como eles regulam o mercado, eles devem ser cobrados imediatamente. A exemplo do imposto sobre importação, compreenda. Se eu preciso importar um produto para o Brasil, porque aqui no Brasil eu não tenho esse produto, a tendência é que as alíquotas do imposto de importação sejam reduzidas. Se ao contrário, eu tenho que evitar a importação desse produto, eu tenho que evitar porque ao entrar no Brasil corre o risco de quebrar alguma indústria nacional, a tendência é majorar essas alíquotas. Até um caso prático, muito comentado à época, foi que quando o Collor tinha assumido o nosso governo, ele tinha chamado de carroça os nossos carros. Como ele chamou de carroça os nossos carros, ele quis incentivar a importação dos veículos. Então, ele foi lá, reduziu as alíquotas do imposto sobre importação e todo mundo estava importando. Só que os empresários da indústria automobilística nacional chegaram para ele e falaram: você está maluco? Você vai quebrar a indústria automobilística nacional. Dá um jeito nisso. E realmente o caos foi instaurado e ele teve que tomar uma providência, ele teve que majorar imediatamente as alíquotas do imposto sobre importação, sob pena de quebrar a indústria automobilística nacional. Só para você ter ideia, tivemos uma época em que essas alíquotas chegaram ao patamar de 250%. Aí já pensou, você importa um veículo e tem que pagar 250% do valor do automóvel a título de imposto sobre importação? Inviabilizaria. Agora, quiçá, se essa nova alíquota fosse cobrada só no próximo exercício e fosse esperar a aprovação, conversão da medida provisória em lei, aí que era perigoso quebrar de vez a indústria automobilística nacional. Porque quem nem estava pensando em importar, ao saber que a alíquota foi majorada e que logo teríamos uma nova alíquota, iria fazer de tudo para importar. Então, como esses impostos regulam o mercado, eles são cobrados imediatamente quando majorados. Não precisa esperar o próximo exercício, não precisa esperar 90 dias, não precisa esperar a conversão da medida provisória em lei. Agora, já com relação ao IPI, ora, o IPI ele também é um imposto considerado regulatório de mercado. Mas hoje, talvez por ele ser o segundo maior imposto federal em termos de arrecadação, o legislador constituinte achou por bem, ele só perde para o imposto de renda, para a arrecadação, a nível federal, claro, mas o legislador constituinte achou por bem que no caso do IPI tenha que esperar 90 dias. Veja, eu não preciso esperar a conversão da medida provisória em lei para o IPI. Mas, diferentemente dos 4 primeiros que eu lhe apresentei, que poderiam ser cobrados imediatamente, no caso do IPI tem que esperar 90 dias. Considerando que a medida provisória tem duração de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, quando der o 91º dia, eu já poderia cobrar o IPI. Então, essas são as 5 exceções que não precisam aguardar a conversão da medida provisória em lei, que poderão ser cobrados aqui os 4 primeiros imediatamente, no caso do IPI, espera 90 dias, aí já pode cobrar, ok? Agora, claro, a pergunta que não quer se calar. Josi, se a Constituição diz que a medida provisória só vai poder criar e majorar impostos, e com relação aos demais tributos, não pode? Veja, o Supremo Tribunal Federal, ele compreende que a medida provisória poderá criar qualquer espécie tributária, desde que atendidos os 2 requisitos previstos constitucionalmente, quais sejam que o tributo possa ser criado por meio de lei ordinária e, para ser exigido no próximo exercício, a medida provisória tenha sido convertida em lei até o final do exercício financeiro em que ela foi editada. Então, em que pese a Constituição Federal mencionar que a medida provisória só vai criar e majorar impostos, o entendimento do Supremo, e até na prática nós temos verificado isso, várias medidas provisórias majorando contribuições sociais, é que realmente para que tenhamos aqui a possibilidade do Supremo aceitar, sim, que a medida provisória poderá criar e majorar qualquer espécie tributária, desde que atendidos esses 2 requisitos, ok? Pois bem, agora nós fechamos essa parte, exercício da competência tributária, e vamos dar início ao novo tema, extremamente importante, que corresponde aos limites da competência tributária,
ou como você preferir, limites do poder de tributar. Veja, eu ainda estou dentro do tópico competência tributária. Esse tema, como eu disse já no início da aula, em minha opinião, é o mais importante da nossa matéria, porque toda prova de concurso, ao menos de forma indireta, cobra sobre competência tributária. Então, por isso que eu tenho que explorar bem esse tema. Então, vamos falar agora sobre os limites do poder de tributar, os limites da competência tributária. E para, mais uma vez, eu te chamo para acompanhar a sequência do direito tributário, para você perceber como faz sentido a nossa matéria. Tudo acontece, primeiramente, como vimos, na Constituição Federal, no momento em que ela outorga poderes para os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, para eles criarem e majorarem os tributos. Essa criação, majoração de tributo, chama-se competência tributária. Agora, o ente, ele tem que ter um limite. Ele não pode ter tão somente esse poder de tributar de forma ilimitada. Ele tem que ter limites. E nós temos, na verdade, dois limites ao poder de tributar, dois limites da competência tributária, que são classificados da seguinte forma. Eu tenho os chamados limites gerais e os limites específicos. Ora, os limites gerais correspondem, na verdade, ao respeito à Constituição Federal e, inclusive, à DCT. De modo que nenhum tributo poderá ser criado ou majorado sem observar a nossa Constituição Federal. Então, esse é o primeiro limite imposto ao ente federativo, a observação à Constituição Federal e, inclusive, à DCT, Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Então, esse é o primeiro limite a ser observado. Quanto aos limites específicos, é o respeito a artigos em específico da nossa Constituição Federal. Então, eu tenho alguns artigos específicos, que eu já lhe adianto que você tem que ler esses artigos também. Nós iremos trabalhar com eles ao longo das nossas aulas, mas se sobrar um tempinho para você, quer ler alguma coisa, leiam esses artigos, que são artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal e artigos 150 a 152 da Constituição Federal. Ora, o que nós iremos encontrar nesses dispositivos aqui? Iremos encontrar sobre princípios e imunidades tributárias. Então, princípios e imunidades são limites específicos do poder de tributar. Então, o ente, quando vai criar o tributo, vai majorar, ele tem que respeitar os princípios do nosso direito tributário, que estão no artigo 145, parágrafo 1º, e nos artigos 150 a 152 da Constituição Federal. E também terá que respeitar sobre a imunidade tributária. Bom, com relação aos princípios e imunidades, serão temas das nossas próximas aulas. Na aula de hoje, o tempo já está se esgotando, não vale a pena eu iniciar aqui. O que eu quero que você compreenda da aula de hoje, que nós vimos sobre o conceito de tributo, extraído lá do artigo 3º do CTN, importante para a sua prova. Vimos que há hoje 5 espécies tributárias, que são os impostos, taxas, contribuições de melhoria, as contribuições e o empréstimo compulsório. Vimos que essas espécies tributárias, que ainda falaremos a respeito de suas características principais, não se preocupe, elas serão inseridas em nosso ordenamento por meio da competência tributária. A competência tributária é esse poder de criar e majorar o tributo, e que a competência tributária apresenta várias características importantes, dentre elas a indelegabilidade. De modo que o que a Constituição Federal disse que é de competência da União será criado tão somente pela União e assim sucessivamente.
E agora, ao finalizarmos a aula, vimos que essa competência tributária, ela tem limites. O ente, ao criar o tributo, vai ter que respeitar, primeiramente, a nossa Constituição Federal e, em segundo lugar, os princípios e imunidades tributárias. Certo? Deixo a vocês um grande abraço. Já sabem que qualquer dúvida, pergunte pelo plantão Tira Dúvidas. E próxima aula iremos falar sobre princípios e imunidades tributárias. Até lá!